aqui. Oi, Oi, tudo bem, Alessandro? tudo bem? Beleza? Me escuta legal aí? Tudo ótimo. Quero agradecer Ó, também. parece que a gente combinou a roupa, né? Oi? Parece que a gente combinou a roupa, né? Nossa, verdade. Uma sintonia. Quero agradecer, viu, por você ter topado o convite de conversar comigo. Obrigado Valeu, mesmo. obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Eu que tenho que agradecer. Obrigado pelo interesse de falar comigo, escutar um pouco do nosso trabalho. Enfim, fico envaidecido aí pelo convite. Imagina. Tenho várias dúvidas aqui, mas daí vou convidar o pessoal também, que tiver alguma dúvida, pergunta para o Alessandro, pode mandar. Sininho estará atenta aqui comigo, ela que vai recrutar aqui, porque tô vendo que tá chovendo aqui o pessoal comentando. Então vou fazer as minhas por enquanto e daí daqui a pouco a gente já começa a fazer a que vocês mandarem por aqui. Alessandro, muita gente acha que você já começou fazendo televisão, né? Mas não. Como que foi sua trajetória? Então, na verdade, eu entrei no curso de Direito, comecei estudando Direito, queria ser advogado. E aí, quando eu cheguei no meio da faculdade, comecei a estudar Direito Processual, comecei a ver que tudo demorava muito, né? Tudo era um processo. Até uma vez que eu passei um caso que eu estava vendo, de um estágio que eu estava fazendo em Direito, para um amigo meu que era jornalista, era um caso que iria levar, assim, 5 anos na justiça, e ele deu uma matéria sobre isso e o pessoal resolveu em 2 segundos, para o caso não ir para a imprensa. E eu achei aquilo fantástico, resolvi ir para o jornalismo por causa disso, né? E dei sorte de começar a estagiar logo no início da faculdade. Então, eu dei um primeiro estágio na Band, no setor de apuração da área de esportes. Era televisão, mas eu só ficava no telefone, apurando, não tinha contato ali com o pessoal do vídeo. Depois tive a oportunidade de fazer um estágio na editora Abril, que era o núcleo semanal de revistas. Então, ali, eu fiquei numa redação ali que tinha Tititi, a Sou Mais Eu, Viva Mais, Ana Maria, Contigo, a Veja Rio. Então, eu tive uma experiência ali, minha primeira experiência de impresso, de revista semanal. Então, apesar de eu ter 17 anos de profissão, meu primeiro estágio mesmo, que eu posso considerar assim para valer, que foram 3 anos de estágio, foi na Editora Abril, já com celebridades, meu primeiro estágio foi na revista Tititi. E aí, depois disso, como não tinha possibilidade, não tinha vaga para efetivar estagiário na Abril naquela época, eu fui para o Globo fazer os cadernos de bairro do Globo, que eram os cadernos semanais. Do Globo, eu fui para o jornal O Dia, fazer o diário mesmo, o Hard News. Do Dia, voltei para o Globo porque surgiu uma oportunidade de fazer o diário também no Globo, né? Eu fazia os semanais. Saí porque eu queria ter essa experiência de diário e na época lá também não tinha vaga, só tinha no Dia. E aí do Globo, depois que eu fiquei alguns anos como no impresso, eu senti, Lipe, uma vontade de fazer algo novo, né? Que a nossa profissão tem isso, né? Eu me sinto muito engessado ali no impresso, vendo já que está acontecendo uma movimentação diferente no mundo, né? Nas tecnologias, e a coisa está convertendo para o vídeo, né? Ou de volta para a TV por meio dos streams, ou ali no bruto da internet. Mas eu não tinha experiência, então surgiu uma oportunidade para eu ir para a rádio, para a CBN. Aí eu larguei tudo para ir porque eu achei interessante, porque por mais que seja rádio, é imediatista, né? É ao vivo, é ali na hora, né? O Uhum. jornal era aquela coisa, a gente ficava, porque a gente quer ver nosso filho nascer logo, né? A matéria. Jornal, espera o dia seguinte, ainda vai rodar, vai para gráfico. Então, no rádio, eu tive um contato com o imediato. Aí, fiquei apaixonado com o imediato. Falei, caramba, é a possibilidade da gente falar e a pessoa escutar na hora, sabe? E aí, tive uma oportunidade para ir para a Record depois, fazer produção de telejornal. Aí, fiz Balanço Geral, Cidade Alerta, Jornal da Record, Domingo Espetacular. Aí, ali, entendi o que era a máquina da televisão. Até que teve a oportunidade, convite para ir para a Rede TV para a Sônia, né? Para a Câmera 5. O Elias Abrão me fez o convite. E é engraçado, porque a ideia era só levar notícia. Era eu mandar as notícias escritas e a Sônia ler na mesa.
E aí teve um dia que eu fiz um bololô, embolei as notícias, chegou na mesa para ela, ela começou a ler, tava tudo errado, ela não entendeu nada. Aí no dia seguinte me ligaram e falaram: ó, você vai entrar no vídeo, você mesmo vai falar as coisas, entendeu? Melhor do que ficar mandando. Então foi assim que surgiu, assim, comecei no impresso, tive esse caminho e, graças a Deus, acho que eu só não me assustei de chegar no vídeo assim, porque tive esse caminho que foi me acostumando aos pouquinhos, né? Mas, mesmo assim, até hoje, às vezes, eu ainda acho assustador. Quando o pessoal vai falar 3, 2, 1, agora, vou te chamar. Estou agora trabalhando a dicção, que eu acho que fico gaguejando muito ainda com nervosismo ao vivo. Eu ia te perguntar isso. Depois de tanta experiência, você ainda fica nervoso, assim, baixa adrenalina para entrar no ar? Porque você entra praticamente todos os dias no ar, né? De segunda a sexta. Mas ainda bate, assim, essa adrenalina de entrar ao vivo? Assim, as coisas vão melhorando, sabe? Não é que termina, você se acostuma. Mas aí você fala assim, mas você... se você se acostuma, acaba o sofrimento. Não, você se acostuma a sofrer. E é bom que seja assim, Lipe, porque uma vez eu falei assim, não vai mais ser assim. Eu sou foda, eu sou o cara da inteligência emocional, tô tranquilo. E aí entrei pagando uma de tranquilo. Nessa de pagar de tranquilo, o fato de eu ter desligado o botão da preocupação, eu fiquei displicente com uma informação, acabei falando um sobrenome errado. Então, às vezes, esse pavor de estar ao vivo, ele te coloca em alerta, te dá uma atenção e aí você dobra a sua responsabilidade, você fica mais atento. Então, assim, é melhor, às vezes, você aparecer no vídeo um pouco mais nervoso, mas bem cuidadoso, do que igual quando a gente toma uma cervejinha, por exemplo, né? Toma uma cerveja, por que não pode dirigir quando bebe? Você bebe 2 copos, tem um espaçozinho pequenininho, você olha pro carro, vai passar, vambora. E o jornalismo é a mesma coisa. Se você entrar muito confiante, você pode tomar um tombo feio. Então, assim, resumindo, às vezes você me corta, porque falo pra caramba, às vezes sou meio prolixo. Mas resumindo em uma frase, eu fico nervosaço ainda, todo dia. Fico nervosão mesmo, assim. Quando, é mais na hora. Agora, tem um negócio que é estranho, porque quando começa, o nervosismo some, sabe? É muito aquela coisa assim, o mais estranho é esperar pela festa, né? Quando a festa começa, parece que tá tudo bem, tudo normal. Então, eu fico bem nervoso até o momento de entrar. Aí, quando eu falo a primeira frase, parece que o meu pensamento muda. É estranho. Antes de entrar, fica uma coisa assim na minha cabeça, assim, caramba, o Brasil todo vai te escutar, tem muita gente, caramba, quantas pessoas estão vendo, tal, tal. Mas quando eu começo a escutar a voz da Sônia conversando comigo, de repente isso tudo some e parece que é só eu e a Sônia ali, e aí vai voltando aos pouquinhos essa coisa, tem muita gente, mas aí você já está acostumado, entendeu? Mas é um processo dizem que cada um sente alguma coisa, eu sinto isso todo dia. E você se assustou com a visibilidade que você começou a ter quando começou no Tarde é Sua com a Sônia Abrão? De repente, dessas redes sociais, você começou a ser mais procurado? Ou na rua as pessoas começaram a te abordar, mas de uma outra maneira? Você se assustou um pouco com essa visibilidade toda? Então, é diferente de qualquer outra editoria, o jornalismo de celebridade, porque eu estava até falando numa live ontem com um colega nosso, que às vezes, quando você está num veículo assim, cobrindo política, cobrindo esporte, cobrindo cidade, geral, comportamento, moda, gastronomia, enfim, outra área, se você faz uma matéria que desagrada alguém, a pessoa reclama do veículo, sabe? Às vezes eu fazia matéria metendo cacete em algum político, aí o político já levantava assim, o jornal O Globo está falando de mim, ou o jornal O Dia está falando de mim, mas não tinha muito a figura do repórter, o nome do repórter. Isso é mais no campo da celebridade. E isso começou a me assustar assim, um pouco, porque no campo da celebridade, quando você fala de alguém, eles não falam como nas outras editorias, né? O veículo tal está falando de mim. As celebridades se atentam muito a quem está falando, né? Então elas vão, o fulano de tal, o Alessandro está falando de mim.
Ou às vezes até quando você faz uma matéria falando bem da pessoa, a pessoa volta um elogio, muitas vezes ela não elogia o veículo. No campo de celebridades, ela elogia nominalmente a pessoa. Então isso acaba te dando mais visibilidade, tanto para crítica quanto para o elogio. E isso é um fenômeno que só tem mesmo no campo da celebridade, né? Parece que no campo da celebridade a gente está falando mais das pessoas e para elas, direto com elas, e aí você fica mais em evidência mesmo. Isso não acontece nas outras editorias. Num primeiro momento, isso assusta. E aí, num segundo momento, você vê que isso é bom, porque no mercado de celebridades, se teu nome não tiver em evidência de alguma forma, ninguém vai saber que você existe para te contar alguma fofoca. As pessoas vão esquecer de você. Então, assim, abstrai que é melhor teu nome estar na boca do povo para fofoca, que se alguém, né, quiser fazer uma fofoca, vai falar, vou falar com aquele fofoqueiro, do que pelo menos ninguém lembrar que você existe. Quero só lembrar o pessoal do chat também, querendo perguntar alguma coisa, pode fazer pergunta. Eu sei que o chat está aqui frenético, mas a Sininho tá atento, daqui a pouquinho eu vou começar a fazer as perguntas de vocês. E, Alessandro, você vive num ambiente de TV, de comunicação, que tem muita vaidade e tudo mais. Como que você filtra tudo isso para não ficar deslumbrado, como muitos jornalistas, artistas acabam caindo nesse deslumbre? Assim, graças a Deus, eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe? Muito cedo. E eu digo graças a Deus porque eu vivi muitas coisas nesses 17 anos e o que eu não vivi, eu vi pessoas do meu lado vivendo, sabe? Por exemplo, no Globo, eu trabalhava cobrindo cidade, mas eu ficava do lado ali do núcleo da Patrícia Kogut, vendo toda como é que aquela vaidade acontecia, sabe? Então, ali na Editora Abril também, trabalhei nos núcleos semanais de revistas de artistas, vendo quem era vaidoso, quem não é, quem caiu por causa da sua própria vaidade, quem não caiu, quem eu tentei copiar para ser igual porque eu achava o máximo e me dei mal igual. Então, eu tive várias experiências que todo esse deslumbre, essas ilusões, eu já tive no Globo, eu já tive no jornal, eu já, sabe, aí já tomei, já dei na cara. Então, quando eu cheguei na TV, eu já estava meio de saco cheio dessa parte, sabe? Já sabendo os tropeços, já sabendo que o mundo dá voltas, não adianta, sabe? Você vai fazer uma merda aqui daqui a 10 anos, você vai acontecer alguma coisa na sua vida que você vai lembrar que foi uma atitude sua de vaidade, de ego. E você vai vendo isso com as próprias celebridades também, sabe? As celebridades vão tropeçando nos seus próprios egos e aquilo vai servindo de exemplo para você. É um exercício diário. Não vou ser hipócrita de falar que, às vezes, a gente não fica envaidecido com o que a televisão traz de audiência, sabe? Então, assim, o problema não é você ficar envaidecido. O problema é você não ter a humildade de saber que você tem que lutar contra isso diariamente, que é uma ilusão, sabe? Da mesma maneira que você está com a cara na televisão, tá todo mundo falando de você, eu já tive essa experiência. Se você ficar 4 dias doentes e não aparecer na TV 4 dias, ninguém mais fala de você. É muito líquido, sabe? É muito imediatista isso. Então, eu já vivi tudo isso, sabe? Já tive todos os deslumbres e, graças a Deus, eu cheguei no A Tarde é Sua bem, bem preparado para isso e, se Deus quiser, desse tropeço eu não vou sofrer. Mas eu luto diariamente contra isso. É um exercício diário. E aí, assim, essa área mais do que nunca, assim, é legal fazer terapia, sabe? É legal se ter momentos para você se desconectar mesmo e viver a vida fora disso, sabe? Ler outras coisas, ver que a vida normal é diferente desse pessoal. A vida real não é o que esse pessoal vive. O que esse pessoal vive é discrepante, a nível social, de tudo, não é a realidade. Então, assim, é muito difícil, sabe? Tem que ter muita inteligência emocional, mas complicado. É a experiência, né? Caindo, aprendendo, caindo e aprendendo. Parece que nessa área tem um anjinho e um diabinho que ficam do seu lado o tempo todo. Se você der moles, para quem você escutar, você vai, ou você hoje vai se dar bem aqui, ou se você ficar tentado com as vaidades e escutar o diabinho, vai se dar mal. Então é um exercício diário, assim, é tapar o ouvido de um lado e tentar só escutar o outro. Isso tem em qualquer profissão também, mas acho que na televisão tem mais do que nas outras.
Mas você lembra a primeira vez que você chegou próximo de alguém que você admirava muito, tinha que entrevistar e daí você ficou ali nervoso? Quem foi esse artista ou a pessoa que você Ah, entrevistou? isso até hoje, cara. Isso Sério? até hoje. Tem gente que eu vou entrevistar o câmera, o pessoal fica para morrer. Eu já aviso antes, eu falo, cara, eu sou fãzão dessa pessoa. Antes de começar o trabalho, eu vou pedir, faz uma foto minha aqui com ela só para garantir, né? Não sei, vai que o celular da pessoa toca, a pessoa vai sair correndo, eu vou perder minha oportunidade de foto. Então, assim, eu não me podo com isso, cara. Eu me coloco muito, assim, como jornalista de celebridade, mas eu também sou telespectador, também tenho meus fãs. Sabe, no Rock in Rio agora, a Isa passou por mim. Eu, Isa, vamos tirar uma foto. E a Paula Jéssica, que estava na filmagem, falando assim, caralho, ele tem que filmar, pega ela pra gente entrevistar. Eu, cara, faz uma foto nossa. Pegou, pegou. Eu sou fãzão, cara. Sou fãzão também. E às vezes eu fico assim, cara, às vezes, eu já tive entrevista da pessoa virar para mim e falar assim, cara, tá tudo bem? Eu falo assim, não, desculpa, que eu tava admirando aqui sua beleza. Eu sou, eu não tento fazer a linha de não ser fã, sabe? Eu sou admirador de vários artistas, assim, que eu amo de paixão, assim, principalmente músicos, cantores, e pago o pau mesmo. Falo, sou seu fã, caramba, faz uma foto comigo. Às vezes eu falo, não tô conseguindo respirar com essa entrevista, calma. E é muito divertido que seja assim, porque é bom o artista saber que é assim, sabe? Isso não te faz uma pessoa mais humana também, você podendo ser quem você é de verdade, e não se podar por causa da sua profissão, né? Eu procuro não me podar em relação a nada, sabe? Matérias tristes, se eu tiver com vontade de chorar, eu choro. E eu acho que assim fica mais leve. É o que eu te falei, não tem como evitar o sofrimento, mas tem como se acostumar a sofrer com dignidade. Então, se vai pedir para tirar foto e tal, eu fico mesmo e pago de tiete. Ó, já aproveitando que o pessoal tá mandando pergunta, a Rita lá pergunta para você: você já pensou em ser apresentador? Você comandaria um programa? Cara, eu nunca pensei em ser, mas eu já fiquei imaginando como é difícil vendo as pessoas que são, sabe? A primeira vez que eu fui participar da Tarde é Sua, lá na mesa com eles em São Paulo, foi a primeira vez que eu vi de verdade como eles faziam um programa ao vivo, né? Para mim ficava um TP ali, uma televisão, a Sônia ficava lendo tudo. E quando eu cheguei lá, não tinha nada disso, sabe? A Sônia, ela vai no improviso mesmo. E algumas coisas me assustaram, assim, por exemplo, se você estiver falando um assunto que está dando muita audiência, a audiência está lá em cima, às vezes a pessoa fala, continua nesse assunto, né? O assunto está rendendo. E às vezes você já falou tudo, né? E eu vejo como a Sônia faz isso, sabe? Ela fica, se você falar, fica nesse assunto uma hora, ela vai ficar. E não vai ficar repetindo, sabe? Da mesma maneira que, de repente, a audiência cai, vou falar, encerra esse assunto em 10 segundos. E você não pode fechar e ficar uma coisa sem sentido. Aí, de repente, ela vai e faz uma conclusão rápida e fecha. Eu nunca me imaginei nesse lugar, assim, nessa pessoa. Já pensou em ser apresentador? Nunca. Eu acho que é algo muito distante da minha realidade, sabe? Como eu me vejo ali mesmo é um aluno que faz questão de sentar na primeira carteira e ficar observando o professor. Mas se você me perguntar assim, já imaginou? Já imaginei observando a Sônia e vendo assim, nossa, assim, sem 13 anos com o programa no ar, você não chega nesse resultado. Sem 20 anos de profissão, você não chega nesse resultado. Então, assim, talvez eu conseguiria me imaginar sendo isso amanhã, se Deus me agraciar de ter a experiência que esse pessoal teve, sabe? Porque seria muita pretensão da minha parte, cara. Mas analiso, fico olhando como eles trabalham e acho fantástico, sabe? Acho que, assim, sonho, todo mundo tem sonho, né? Quem nunca, né? A gente sonha. Mas dentro da minha realidade nossa, é um sonho muito distante, muito distante. Eu vou agora começar a fazer meu canal no YouTube, já fico travadão, sabe? E ele nem tá no ar ainda, funcionando como eu quero. Eu tô começando a fazer ainda vinheta, essas coisas, ainda vou postar, mas já fico, imagina um programa ao vivo, né? E aí eu Sim. comecei a ver até que ao vivo é mais fácil do que gravado, porque ao vivo você começa a falar, é aquilo, se errar, fudeu, mas tá ao vivo, não tem como voltar. Tem que ser. Então vai. Agora, gravado, fica aquela angústia que tá muito feio, eu posso voltar, tá muito... Então, eu imagino que quem faz gravado também
não deva ser tão mais fácil ou mais difícil do que fazer ao vivo. São duas estruturas bem complexas, mas nunca me imaginei assim, entrando, apresentando, tipo um caldeirão do Hulk, nunca. Já me imaginei apresentador, sim, do meu canal do YouTube. Isso sim, já tenho, até porque senão, né, se mata, se a gente não tiver algum objetivo, assim, de alguma coisa mais autônoma pra gente, né? No caso, a internet. Mas seu canal vai ser voltado para algum segmento específico ou você vai comentar sobre tudo? Então, as pessoas me perguntam assim, mas você vai fazer o que no seu canal? Vai falar de celebridade? Eu não tenho essa resposta. Acho que eu vou falar do que eu quiser. Assim, acordei hoje, quero falar de celebridade? Vou falar de celebridade. Acordei hoje, recebi um release aqui de uma prisão feita aqui na Polícia Federal. Quero comentar? Vou abrir um vídeo e vou falar sobre isso. Quero entrevistar alguém, como você está fazendo comigo? Vou abrir ali e vou entrevistar. Eu não quero engessar o canal, porque eu não quero ter um público específico também, sabe? Eu quero, sei Uhum. lá, eu quero que seja uma diversão para mim mais do que um trabalho. Meu trabalho é na Sônia. Eu quero que seja a consequência de algo que eu goste de fazer, porque já é tão difícil o nosso trabalho, né? Aí a gente fica arrumando mais trabalho para dar mais trabalho. É melhor arrumar mais um trabalho que dê prazer. Então, não quero criar compromisso, vínculo com nada. Assim, o que eu gostar de falar, eu vou falar. E aproveitando que você comentou do programa e tudo mais, eu sempre fico curioso, como que é a sua rotina? Você se prepara quanto tempo antes de entrar no ar? Você tem ponto com o pessoal da produção? Como que funciona? Então, primeiro, como é a comunicação? A minha imagem, eu entro pelo Skype. Então, eu Uhum. abro o computador antes do programa, a gente abre o Skype lá com eles, a minha imagem é pelo Skype. A minha voz é pelo Skype também. Eu boto um microfone no computador e fico com o microfone aqui. Então, a minha imagem e a minha voz está saindo para eles pelo Skype. Mas a Sônia está falando comigo pelo telefone. Eu fico com o telefone aqui, eles me ligam, que é o retorno, né? Eu escuto eles pelo telefone, mas a minha voz vai pelo Skype. Então, é assim que funciona. Então, o meu ponto é o fonezinho aqui com o telefone, a ligação normal, uma ligação que eu alô, atendo, vamos te conectar. Mas a minha voz é conectada pelo Skype e a imagem também pelo Skype. Como é minha rotina? O programa começa às 3 horas da tarde, né? Então, de manhã, cedo, a gente já começa a planejar o programa. Mas como a gente é televisão, tem o tempo de edição, né? Não adianta você bolar uma coisa muito maravilhosa e em cima da hora, chegar para o editor meio-dia, tenho isso, toma aí, não. Meio-dia, o programa tem que rodar 3, tem que encaixar isso, que não dá tempo. Então, tudo começa muito cedo. Uhum. Eu tenho a sorte de ser assim, eu sou notívago, total, sou um cara da madrugada, eu durmo 4 horas por dia, eu não consigo. Se eu dormir Nossa. mais do que isso, eu acordo, Lipe, estragadaço, moído, assim, eu durmo muito pouco. Então, eu planejo todas as minhas pautas de madrugada. De madrugada é um horário que eu paro para vasculhar tudo, tudo. E aí, de manhã, eu acordo cedo e já começo a fazer os contatos. Já começo a ligar para as pessoas, ver o que pode ser pauta, o que rende, qual ideia que eu desenvolvi de madrugada que confirmou, qual processo que eu consegui descobrir, que eu consegui falar com os lados, que eu consegui confirmar as versões, que eu consegui falar com o advogado de manhã. E aí eu me coloco assim, pelo menos até às 11 da manhã, eu já tenho que ter passado minha pauta para o meu editor, para o Luciano, e para ele aprovar, ou ajustar, ou derrubar, mandar correr atrás de outra coisa, mas até 11 horas. Aí eu tomo um banho, almoço e tal. Quando dá meio-dia, assim, eu pego para ver, porque eles fazem reunião na hora do almoço e eu não participo porque eu fico aqui no Rio, distante. Uhum. Então eu espero o tempo de reunião deles, que é mais ou menos no horário do almoço. Aí eu já almocei, olho ali, se tiver tudo certo, tomo um banho e aí já sento e começo a preparar as notas. As notas é mais ou menos o texto, é o que eu vou falar. Eu não gravo o que eu vou falar, mas eu escrevo antes e aí eu fico lendo para os bonecos aqui da minha filha, sabe? Como se eu estivesse passando notícia mesmo. E aí na hora eu erro como assim, o que eu consegui gravar naquele momento. Mas eu acho importante não gravar nada e não entrar lendo nada,
porque no início eu tentava fazer isso e eu via que não funciona. Porque no início eu escrevia vários bilhetinhos assim, com uma folha assim, e aí eu postava na frente do computador. E aí eu entrava e ficava lendo, blá, blá, blá. Aí, de repente, a Sônia interrompia e me fazia uma pergunta. Aí já escangalhou todo o meu texto, já não dava mais para seguir. Então eu entendi o seguinte, é dominar o assunto, sabe? Então, antes do programa começar, eu sento aqui com as bonecas da minha filha e troco uma ideia com as bonecas da minha filha mesmo, conversando, tal, falando do assunto. E, bom, e tento entender que eu dominei aquele assunto. É melhor porque na Sônia é um bate-papo. Se a gente ficar falando direto, ela vai cortar, vai querer interagir e aquilo vai por água abaixo. Então, minha rotina é assim. E durante o programa, a gente está ao vivo, a gente recebe muita coisa. Então, eu ficar com o celular o tempo todo aberto, olhando, que se chegar alguma coisa, já manda pelo WhatsApp para a produção. Chegou isso, posso entrar no ar agora? Tem isso, senão o concorrente vai falar tal. Aí é tudo muito imediato. O programa termina às 5 da tarde. Quando o programa termina às 5 da tarde, eu tento tirar de 5 às 6 para não fazer nada, para a cabeça ficar desacelerando. Aí eu vou na geladeira, quando não tinha pandemia eu ia na padaria e tal. Aí quando dá 6, 6 e meia, eu gosto de sentar para estudar mesmo, dou uma estudada de 1h30, 2 horas. Aí termino, janto e aí sento para trabalhar, montar pauta, tudo. Aí dou uma parada, vejo um pouco de TV e de madrugada faço planejamento, nomeando as coisas que eu tenho que fazer de manhã. Mas você consegue desassociar trabalho de vida pessoal ou a qualquer momento que o telefone toca, você tem que estar atento e estar ligado ali? Então, não dá para desassociar, sabe? Não dá para desassociar. O que a gente tenta desassociar é, por exemplo, coisas que te fazem sofrer, pautas tristes, assim, a morte do Flávio Migali, por exemplo, que eu fiquei arrasadão. Aí terminou o programa, eu tento desligar a tomada, sabe? Para não ficar com a cabeça fervilhando. Mas não tem como você. Porque fofoca não tem hora para acontecer, não tem como desassociar total. Eu já, por exemplo, de dias estressantes, assim, da 10 horas da noite, eu chegar e falar assim, chega, 10 da noite, vou desligar meu celular, meu trabalho, horário comercial. De repente, eu acordo, já tá uma notícia bombando em todos os locais, não fiquei sabendo de nada. E aí você começa a correr atrás. O tempo que a pessoa estava falando aquilo foi de manhã, a pessoa já não quer mais falar. E aí você vê, caramba, meu celular estava desligado, pô, que merda, perdi isso, né? Então não dá para desassociar. Fofoca não tem. Não é fofoca, notícia não tem hora para acontecer e fonte não tem hora para te ligar. A fonte pode chegar e falar assim: nossa, quero passar isso aqui pro Lobianco agora. Estou com vontade. Né? E aí você tem que estar disponível para aquela hora, para aquele momento. E artista, a gente sabe como é que é. Os caras estão aprontando 24 horas, né? Não dá. Então, sempre procuro estar ligado no Instagram, Twitter do pessoal. Os grupos do WhatsApp são muito importantes. Grupo de assessoria de imprensa, o grupo dos próprios colegas da imprensa. Apesar da gente achar que é um meio, tem uma concorrência muito forte, mas tem uma banda muito legal de jornalistas que a gente tem nossos grupos do WhatsApp que a gente não tem essa coisa de furo, a gente se ajuda muito, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi no Hard News, no jornalismo, principalmente quando eu dava plantões de madrugada, sabe? O que vale mais a pena? Ter um furo só para mim ou ir com segurança, uma equipe de 5 jornalistas juntos, numa área escura, à noite, todo mundo, sabe? Então, isso vale para celebridades. Tem muitos assuntos extremamente delicados mesmo, que às vezes é melhor você dar em conjunto com os colegas, tá seguro com todos os veículos, do que você chegar ali para querer dar sozinho o seu bambambam e depois virar um saco de pancada sozinho, né? Então, tudo a gente tem que analisar na hora, sim, na verdade, né? Tudo tem que ser bem pensado. Mas não consigo desassociar, não consigo. Não consegue? Não, é difícil, né? Quando eu trabalhava no dia, que eu cobria muita polícia, eu tive um amigo, Marcos, ele virava e falava assim, caralho, para de falar de caso policial, não aguento mais. Então, assim, é difícil, né? Porque pauta a nossa vida. Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa vida pessoal, do que com nossos pais em casa, enfim. Então é difícil desassociar. E agora eles estão falando a mesma coisa. Para de falar de novela, para de falar de live,
para de falar de... Eu também vou falar de quê, né? Minha vida, não tem jeito. A Nilda aqui no chat estava falando assim, você faz um trabalho mais voltado para o investigativo, né? Eu vou complementar. Quando você pega uma notícia, quanto tempo mais ou menos você fica nela para conseguir depois passar com credibilidade e tudo? Então, quando eu pego uma notícia, a primeira coisa que eu analiso é o seguinte: essa é uma notícia de uma notícia só, ou essa é uma notícia que eu posso gerar suítes com ela? O que são suítes? Que eu posso gerar desdobramentos, né? Essa é uma notícia que eu posso dar na segunda, mas que vai me gerar também se eu quiser guardar uma coisa para terça, quarta, quinta. Então, a primeira coisa que eu faço é ver se eu posso desmembrar ou se é uma notícia de imediato. A segunda coisa que eu faço é ver o horário e saber que horas que é a próxima edição, né? Quanto tempo eu tenho para a próxima edição. Se for uma notícia que vale a pena desmembrar, eu espero, falo assim, cara, eu vou deixar só para o dia seguinte para pensar todas as possibilidades que eu posso fazer com isso. Por que que isso é bom? Porque tem dias que não tem coisa, não tem furo, não tem exclusiva. Tem dias que é desesperador, não tem nada. Então, às vezes, é bom você pegar uma notícia grande e guardar algumas coisinhas para o dia que não tiver. Então, essa é uma coisa que eu procuro fazer sempre. O tempo, ele é muito flutuante. O tempo vai depender, uma coisa em relação ao tempo é analisar a concorrência. Os concorrentes estão dando, estão sabendo, já está ventilado em algum site? Se tiver, você tem menos tempo. Se não saiu em lugar nenhum, fica calmo que você pode fazer uma coisa mais trabalhada. E aí você tem várias possibilidades. Se é um furo que ninguém sabe, ou você pode fazer uma coisa mais trabalhada direto com o artista, ou você pode dar sem o artista, só para o artista ficar surpreendido, falar um monte de coisa e depois você faz um segundo momento com o artista. Tudo você vai analisar, assim, não tem uma fórmula certa. Principalmente se já saiu nos concorrentes, aí você vai querer dar mais rápido. Depende, sabe? Não tem um tempo certo para notícia, não. Vai depender de vários fatores. E quem te acompanha sabe que você é muito generoso no modo como você lida com as pessoas, com o próprio público da internet. Você procura responder todo mundo na rede social, que deve dar um trabalho enorme. Quem são as suas referências como jornalista hoje em dia? Que você se vê ali, um colega de trabalho? Então, quando eu entrei no Globo, eu estava acabando de sair da faculdade. E na faculdade, a gente teve muito estudo de caso na faculdade, que eu lia muitas matérias e via o nome daqueles jornalistas, né? Então, eu lembro que quando eu entrei no Globo, eu sentei do lado de algumas pessoas que eu olhava assim, calma aí, você que é fulano? Calma aí, você que é fulano e tal. E ali eram pessoas que foram minhas referências, que talvez não sejam pessoas tão conhecidas por não ser, mas são minhas referências, assim. Eu tive ali, por exemplo, a Angelina Nunes, que foi uma editora que eu tive, que não tá na imprensa e tal, mas tá entre as 10 mais premiadas jornalistas até hoje, e tem 15 anos que ela não faz matéria nova, pra você ter noção de quantos prêmios ela ganhou. Então, eu tive professores ali que me instruíram, que são pessoas que eu carrego hoje como referência. A Angelina, muitas pessoas. O Vinícius Donola, que é um cara que eu produzi, ele é repórter do Domingo Espetacular, já foi do Jornal Nacional, é um cara que me ensinou muito. Mas as minhas maiores referências, por incrível que pareça, eu tive motoristas da nossa equipe que me fizeram atentar para coisas que eu nunca tentaria na vida, que só a experiência deles me daria. Por exemplo, eu fui fazer, e aí eu lembro do Edgar, que foi um motorista, que o cara é uma referência para mim de apuração. Eu chegava nos locais de favela, milícia, essas coisas, para fazer denúncia de tráfico, essas coisas, às vezes eu não encontrava notícia. E ele, por ser motorista, Edgar falava, dá uma olhada ali no refletor. Aí, quando eu olhava o refletor, estava tudo furado de bala. Ele entendeu porque o pessoal da Light está trocando a luz lá, teve tiroteio. Ou seja, vai falar com os moradores para ver há quanto tempo está sem luz, ver se estragou comida na casa de alguém. E ali eu comecei a ter umas referências que talvez essas referências elas não são visíveis, sabe? Eu carrego fotógrafos que foram exemplos de jornalismo para mim, me ajudaram muito, como Severino Silva, que trabalhou comigo no dia, o Stefan Radovics, que foi fotógrafo comigo também no dia.
Talvez minhas referências não sejam tão conhecidas assim, mas se eu puder dar uma referência mais conhecida assim da TV, eu gosto muito do trabalho do Cabrini. Gosto demais do trabalho do Cabrini, assim, porque o trabalho de investigação é uma coisa que me deixa muito maravilhado, sabe? Você descortinar uma coisa do zero. Então, assim, eu gosto do Eduardo Faustini, do Fantástico. Gosto muito, como eu disse, do Cabrini. Dessa área, assim, de celebridades, cara, eu admiro muita gente, sabe? Eu leio todo mundo, assim. Eu tenho muita gente que eu me espelho, mas eu acho que dos mais conhecidos, assim, eu gosto muito do Cabrini. Muito do Cabrini mesmo. De apresentador, assim, não tem como eu falar outra... De TV, eu falo outra pessoa que não seja a Sônia, porque a Sônia eu vejo ela trabalhar, né? Eu tenho ela como exemplo. Então, ela, para mim, é uma referência muito, muito foda mesmo. Muito foda, porque a Sônia, ela consegue te ensinar a fazer televisão não chegando e te dando um esporro ou te dando um toque, te orientando assim na palavra. Mas você observando a Sônia trabalhar, às vezes ela faz alguma coisa durante o trabalho que você vê, caramba, essa é a forma certa. Essa é a forma certa de fazer, sabe? Então, ela, mais do que mostrar, como ela dá exemplo, sabe? Então, ela é uma referência também muito forte para mim. E o Geraldo Luiz também. Eu acho o Geraldo incrível porque eu tenho essa coisa de contar histórias, querer o que há por trás da vida daquela pessoa. E eu acho que o Geraldo Luiz, ele vai na alma também, sabe? Ele vai no ser humano, ele vai no sensível. Então tem uma referência de Geraldo Luiz por descortinar o lado humano, que há muito tempo eu achava que estava perdido também no jornalismo. Eu acho que ele resgatou um pouco isso, essas grandes histórias, essas grandes matérias. Então são minhas referências da TV que eu acho que me vem assim de imediato na cabeça. Mas muita gente, sabe? Eu admiro muita gente. E você também Admiro, por escreveu... exemplo, muito a Pode falar. Xuxa, sabe? A Xuxa, por exemplo, para mim é uma referência muito grande. Uma vez eu fiz uma pesquisa para saber quem era a pessoa da televisão que passou mais anos trabalhando no ar sem faltar trabalho, sabe? E aí a pesquisa indicou a Xuxa, sabe? A Xuxa foi uma pessoa que trabalhou de segunda a sábado, ao vivo, e que mais de 10 anos não faltou um dia. Como assim, sabe? Não teve um atestado de doença, nada, nada. Então, assim, são referências fortes que a gente não imagina o que as pessoas fazem pelo trabalho, sabe? E que às vezes eu acordo aqui meio assim, caramba, eu tô meio com febre, tô me sentindo mal, acho que eu vou falar que hoje eu não tô bem para entrar. Aí eu fico lembrando, caralho, quantas vezes a Xuxa deve ter acordado mal, deve ter. E, porra, não tem como que você vai substituir, botar alguém para substituir. E aí eu vejo mesmo a Sônia, né? Por exemplo, eu cansei de ver a Sônia chegar com febre para apresentar o programa, porque se ela ficar doente, quem que vai apresentar, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que essas pessoas têm que ser exemplo, têm que ser referência, porque elas sacrificam a vida por um trabalho para informar o telespectador ou entreter. Isso é muito bacana e muito difícil. A Teresa, ela tá perguntando para você, você já perdeu algum furo de notícia por questão ética? Já, já. Eu já tive pautas que seriam furos, absurdamente furos, mas eu comecei a pensar como aquilo poderia afetar o filho daquelas pessoas no colégio, sabe? E aí, talvez se eu não tivesse uma filha hoje, eu teria dado sorrindo a matéria. E hoje em dia eu abro mão de algumas matérias mesmo. Eu acho que depois que eu fiquei pai, isso pode ser até ruim, enfim, para o mercado que eu trabalho. Mas eu acho que depois que a Valentina chegou para mim, eu comecei a pensar mais o que vale a pena e o que não vale. Na época que o Tricotando estava no ar, a gente até brincava, assim, quando tinha umas coisas muito cabeludas, aquelas coisas, aquelas fofocas, que a gente resumisse aquelas baixarias. A gente brincava, não, deixa isso pro Tricotando, sabe? Então, ali, isso é uma coisa que eu aprendi com a Sônia. Não necessariamente a notícia de maior impacto vai ser a notícia de maior interesse, né? De maior audiência. Então, hoje em dia eu penso muito se vale a pena. O que vale a pena? Antigamente eu pensava muito o que vale a pena para mim, para eu aparecer. Hoje eu penso muito o que vale a pena para o telespectador ver e assistir, sabe?
tem que ter responsabilidade no sentido do conteúdo que você entrega também, como isso afeta a vida das pessoas, sabe? E aí muita gente falando assim, ah, mas aí você deu que a Glória Maria estava devendo IPTU, constranger a condomínio, você constrangeu a mulher para todo mundo, isso é coisa da vida pessoal. Não é. A partir do momento que ela vai morar em outro lugar, atrasa os condomínios, deixa isso até aparecer uma nova pessoa para alugar e fica dívida, encareceu o condomínio de mais 800 pessoas. E aí, é de interesse público ou não é? Então eu mensuro muito, sabe? Às vezes as pessoas não entendem, mas tem um interesse público ali. Tem. Por isso que a gente está dando. Então, eu acho assim, o que mais me afeta hoje para derrubar uma matéria é a questão de criança. Se já é adolescente, você vai estar na internet vendo o que está sendo falado do pai, da mãe. E aí eu te falo que, assim, fiquei dilacerado cobrindo, dilacerado mesmo, cobrindo a matéria da Ana Paula Pituchita com o Roberto, né, o ex-marido, que ela se automutilou e depois eu fui lá, ele tentando entrar na casa e aquela briga toda e o filho de 15 anos assistindo aquilo tudo. Aí você vai falar, ah, mas aí dela você falou, né? E a criança onde fica? Aí tem o interesse público, porque ela foi numa delegacia de polícia e ela denunciou ele, falando que ele agrediu, tentou matar e tal. E aí a gente descobriu um vídeo em que ela mesma estava se automutilando. Então, quando eu fui lá naquela casa para acompanhar e deu aquele barraco todo, na verdade, aquilo já era um assunto público, era uma pessoa que não podia ir mais na academia porque foi acusada injustamente, era uma pessoa que não pode mais ir no mercado porque estão xingando, achando que ele bateu e agrediu. Então ali a gente foi junto não para fazer sensacionalismo, mas porque se ela tira uma faca e se corta, a gente estaria para registrar e não deixar uma injustiça acontecer. Então, aquilo me dilacerou, porque eu falei, em nome da opinião pública, eu vou ter que cobrir para a segurança do pai, mas o filho vai ficar dilacerado vendo o que a gente vai mostrar. Então é um dilema que todo dia a gente senta para conversar. Você pode ter certeza que nada que vai para o ar no A Tarde é Sua, a gente não conversa, não analisa e não vê humanamente mesmo o que a gente está fazendo, né? A Sônia mesmo, ela me ensina muito nisso. A Sônia fala, eu já errei muito. Tem coisas que você vai aprender com o tempo que não vale a pena. E eu estou aprendendo isso ali com eles. A Silvana aqui no chat está perguntando como foi iniciar a sua carreira quando você ainda não tinha fontes? Quando você não era o Lobianco conhecido, você estava iniciando esse processo ainda de criar fontes. Então, quando você tem fontes, é bem mais fácil, né? Quando você não tem fonte, não tem jeito. Você tem que ir atrás da notícia, né? É aquela coisa, Maomé não vai na montanha, a montanha vai, né? Não sei, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha, alguma coisa assim. Então, você tem que ir atrás da notícia. Se você está sem fonte, você tem que ver onde tua notícia está. Onde minha notícia está? Minha notícia está numa festa, minha notícia está no Instagram, exibindo tudo que ela está fazendo hoje, minha notícia está no Twitter, informando as coisas, minha notícia vai participar de um programa. E aí é ficar antenado, correr atrás e criar pautas, né? Por exemplo, nossa, tô sem nada hoje, uma fonte, ninguém me deu nada. Pô, vou ligar para Paola Oliveira, vou ver o que ela faz para ficar mais bonita, sabe? Que creme que ela tá usando ultimamente. E já vou falar, não vale a pena falar que toma água. Me fala, gente, o que você tá passando no teu cabelo? Como é que tá a sua alimentação? Tá fazendo alguma dieta legal para passar para minha telespectadora? Então, assim, assunto sempre vai ter, cara. Só não vai ter assunto se você não dormir. Pode não ter um furo exclusivo, mas coisa interessante para falar, se você quiser, sempre vai ter. É só ver o que o seu público gosta de consumir, onde que esse material que o teu público gosta de consumir tá, e se aproximar. Porque aí é natural. A vida vai te mostrar coisas que você nem imagina quando você se aproximar daquele universo que você sabe que tem alguma coisa ali. Aí vai ser um bom dia que você vai dar para alguém, quando vê já vai estar conversando, vão estar te falando alguma coisa e as coisas vão fluindo de forma natural. Mas sempre tem coisa. Se não tiver, cria. Criar não é inventar, né? Construir. Construir uma notícia interessante, né? Eu, às vezes, quando não tem nada mesmo, eu entro, às vezes, no Twitter e pergunto, galera, o que vocês gostariam hoje? Tem algum artista aí que vocês estão querendo saber alguma coisa? Pedir ajuda aos universitários também, pedir. Melhor coisa, uma coisa que eu descobri, melhor coisa é a amizade com o fã-clube. Porque o que o fã-clube não sabe ainda do artista e quer saber
Eles que vão te falar, sabe? Então, às vezes você ligar para o fã-clube da Ivete e falar assim, o que está acontecendo de mais bacana na vida do artista? Porque o que o fã-clube vai falar que é mais bacana é o que os fãs vão achar que é mais bacana também. Então, é fazer parte do universo, né? Você entende que a vida, ela não é feita de trabalho, a vida é feita de pessoas. Então, você tem que se conectar às pessoas. Se você se conectar, as coisas vão acontecer de onde você menos espera, você vai ter notícia. Então, é se conectar. Não tem fonte, vai fazer fonte. Melhor maneira de fazer fonte é se conectando com pessoas, é conversando, conhecendo gente, indo para as festas, indo para os eventos, tietando, pedindo para tirar foto com o artista no final, falar, você vai para onde agora? Tá vindo da onde? Essa é cara de pau, não tem jeito. Mas se você gosta do que você faz, você vai arrumar um jeito. Eu acho que a gente só não consegue fazer o que a gente não gosta. Se a gente gosta, a gente vai achar um caminho e vai dar certo. A Tereza perguntou para você, você já se envolveu com alguma notícia a ponto de chorar? Você consegue ser parado? Você se envolve mesmo? Já. É o que eu te falei. Às vezes, se você quiser bancar o durão, você não vai conseguir ser verdadeiro na hora de imprimir a matéria, sabe? Eu tive uma matéria quando eu descobri que eu ia ser pai, quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai, eu fui cobrir uma matéria pelo Jornal O Dia que só me falaram assim, olha, vai logo que no caminho a gente te fala qual é a pauta. Vai para o cemitério do Irajá, morte, assalto, trânsito. Quando eu cheguei lá, era o enterro de uma criança de 1 ano de idade. E eu tinha acabado de saber que eu seria pai, e a primeira pessoa que eu encontrei quando eu entrei na capela era o pai, ali do lado do corpinho da criança. Ali eu entendi o que era jornalismo, sabe? Porque até então, para mim, eu não fazia ideia. Ali eu lembro que eu saí da capela, eu sentei no meio-fio, acendi um cigarro, comecei a chorar, 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 chorar muito. E aí eu falei, eu preciso sofrer essa dor, porque senão eu não vou conseguir escrever a forma correta que esse pai está sentindo. Então, nossa, já sofri muito. E por incrível que pareça, as matérias que eu me permiti sofrer foram as matérias que eu consegui mais impactar as pessoas. E aí não é impactar, é mostrar mais a verdade, sabe? Porque essa coisa de você ser imparcial também, a gente aprende na prática, com o tempo, que isso é um romantismo, isso não existe. O fato de você escolher o que você vai falar e escolher o que você não vai falar já bota a imparcialidade por água abaixo, não dá. Então, a melhor forma de você não ser imparcial é você não ser imparcial sendo humano, sabe? Porque aí as pessoas vão entender que você tem uma opinião, mas elas vão entender que é a sua opinião, que é o seu sentimento, e elas vão saber separar a notícia da sua opinião. Se você não for humano de verdade, você vai misturar a tua frieza com a notícia e muitas vezes vai passar um sentimento que não corresponde à realidade que o emissor está querendo passar com a notícia. Então, já sofri demais, cara. Principalmente em enterro de criança, principalmente eu cobri todo o projeto de pacificação das comunidades de 2007 ao final em 2016. Então, eu vi muita coisa, eu cobri chacina, eu já chorei muito, já cobri plantão em delegacia, casos de estupro, violência doméstica, e já me permiti sentir todas essas dores para conseguir ter na minha profissão um aprendizado de vida também, né? Porque se a gente se fechar a tudo também, a gente não vai, enfim. Dizem que é com os sofrimentos que a gente cresce, né? Então, os sofrimentos que a minha profissão me traz, eu vou absorver também e vou ver como trabalhar isso. Você pega a sua Eu chorei trajetória... horrores agora com a morte do Flávio. A morte do Com a Flávio, morte eu fiquei arrasado. Eu do adorava Flávio. ele. Eu adorava ele. Você pega a sua trajetória profissional, você já passou por diversos veículos de comunicação, enfim, sua trajetória é brilhante. O que falta para você se sentir realizado hoje em dia? Em termos de veículo, eu fico muito satisfeito por ter feito tudo, assim, ter feito site, revista, jornal, TV agora, oportunidade de estar na TV. Porra, Lipe, você me pegou agora, sabe? Porque eu nunca fui um cara de sonhar muito alto, assim. Eu sempre quis, assim, eu acho que eu vou ser muito feliz se eu estiver fazendo o que eu gosto, se eu tiver minha casa própria e um carro na garagem. E uma família bacana.
Então, eu estava até ontem, cara. Ontem eu recebi uma santinha, uma Nossa Senhora que uma colega mandou para mim de presente. Eu abri, eu até falei, nossa, eu agradeci tanto, chorei tanto, assim, falando, nossa, toda a experiência que eu queria ter na minha vida de ser pai, de entender como funciona a televisão, de ter trabalhado em grande jornal, eu tive, sabe? Eu acho que eu estou num momento que eu estou, na verdade, agradecendo, sabe? Não estou querendo muito mais. O que a vida me der de melhor, sabe? Mas, lógico, assim, a gente tem sonho, a gente tem. Você vê, tá aqui que eu quero. Eu quero ver minha filha muito realizada no futuro, sabe? Muito realizada, assim. Em termos profissionais, lógico, eu quero ser um grande comunicador. Quero, se eu tiver a oportunidade de ser um grande comunicador de no futuro, minha filha olhar e falar assim, poxa, aquele cara é o meu pai, como eu vejo, por exemplo, as filhas do Rodrigo Faro falar dele, poxa, ele é meu pai. Como eu vejo o filho do Faustão falar, porra, ele é meu pai. Se algum dia eu puder chegar onde esses caras chegaram, por que não sonhar pensando que um dia minha filha também vai ter orgulho de mim, como os filhos dessas pessoas têm dele até onde eles chegaram? Então acho que é por aí. Mas não tenho uma pretensão assim. Acho que profissionalmente eu sou muito grato assim de ter as experiências que eu quis no jornalismo. Pô, eu tenho um monte de pergunta, mas infelizmente Mas tem que assim, acabar, né? só para Pode fechar falar. assim, o que eu queria mesmo é prêmio. Assim, eu tenho um sonho. Assim, imagina você receber um troféu imprensa do Silvio Santos. Sim. Imagina. Isso é um sonho, assim. Eu sempre quis, né, na época que eu estava no Hard News, eu ganhei prêmios, mas meu sonho sempre foi ganhar um prêmio ESSO, né? A gente sempre quer ganhar o sonho mais importante. Então, acho que meu sonho hoje pode ser, nessa área, ganhar um prêmio, um troféu imprensa, assim, que é um prêmio super respeitado. Acho que seria um sonho. Bom, antes de me despedir de você, eu quero agradecer o pessoal do chat, que eu vi que tá frenético aqui. A Sininho pegou algumas perguntas, então desculpa de não poder fazer todas também. E te agradecer, Lobianco. Muito obrigado mesmo por ter topado participar. Eu acho que você é referência de profissional e também te conhecendo um pouco nas redes sociais e você sendo essa pessoa tão generosa, acho que acaba sendo também uma referência como pessoa, assim, de como conseguir ter tudo que você teve, sucesso na carreira e ainda se manter uma pessoa humilde e generosa com todo mundo. Então, parabéns mesmo. Cara, te agradeço, obrigado mesmo. Queria até agradecer todo mundo que está aqui também. Eu estou vendo uma galera escrevendo aqui nos comentários que, ou pela fotozinha que aparece, eu já reconheço que são pessoas que estão na minha timeline, ou amigos meu, o Guga, poxa, falando que eu vou conquistar tudo que eu quero. A Fátima também, que está uma amiga minha, e nomes que eu vejo. Porque eu, como você falou, eu gosto de responder todos os comentários, cara. Às vezes eu passo a noite aqui, eu respondo 1.500, 1.000 comentários, mas eu sou, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa na vida real muito introspectiva, muito, assim, eu sou muito tímido, eu sou envergonhado, eu tenho dificuldade de me relacionar, fazer amizade, me sinto bem introspectivo. E a internet, para mim, acaba sendo um campo que eu não preciso ser introspectivo. Eu posso chegar ali, eu posso responder todo mundo, pessoas interagem comigo. Então, a internet me preencheu um espaço que eu tinha muito na vida real, que era uma deficiência de comunicação mesmo, de me relacionar com as pessoas. Então, eu absorvo muito, cara, essas coisas da internet. Por isso que eu tô falando, eu tô vendo o rostinho aqui de gente comentando aqui, que pela foto eu já sei quem é, sabe? Já lembro de comentários assim, isso é muito bacana. Então, eu queria agradecer de coração todo mundo que está aqui acompanhando. E pô, agradecer o convite, assim, é o que eu te falei, assim, eu fico muito envaidecido quando alguém quer escutar sobre o meu trabalho, sabe, me dar um espaço para falar sem sensacionalismo, sem querer nada em troca, sabe? Fico muito feliz. Então, Lipe, te agradecer de coração, obrigado, adorei o bate-papo, achei que você é um Eu grande também. entrevistador. Obrigado e conta Sério? sempre Poxa, comigo. obrigado. Se você precisar aí, fica com o meu número, que eu puder ajudar vocês. Acho que quando a gente está junto por uma coisa que a gente gosta, tudo é mais leve, tudo é mais fácil. Então, obrigado aí para todo mundo. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que assistiu a live. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, Alessandro. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, beijo, gente. Tchau, tchau.